Os milagres realizados por Jesus têm relação com as cirurgias espirituais que acontecem em centros espíritas? Diante do que eu vi acontecer, não posso dizer que não. Ana, vamos comigo. Você vai comigo ao Santuário de Materializações. Você está sentado ao meu lado. Nós estamos com o paciente deitado naquele leito. Você já imaginou entrar uma entidade materializada e passar a mão sobre o corpo do paciente, e à medida que a sua mão vai deslizando sobre a superfície do corpo, vai jorrando sangue de dentro do corpo do paciente? Não consigo nem imaginar. Eu também não conseguiria imaginar, mas eu vi isso acontecer. Entendi. E você já pensou como é possível, simplesmente com a aproximação do polegar e os dedos, fazer com que aquela abertura, aquele corte cicatrize sem que fique nenhuma marca? Também. Que ciência é essa? Que ciência é essa? Como é possível se compreender? Mas se ela ocorre, é um fato. É um então fato. tem que, a empirismo. ciência tem que, do empirismo, partir para a tentativa de aumentar a tecnologia para provar isso. Sim, então eu vi as cirurgias, eu vi acontecer, algumas dessas peças cirúrgicas eu mesmo extraí de dentro do corpo dos pacientes. Houve uma reunião em que falaram comigo o seguinte: olha, eu tenho 2 filhos. Um nome é difícil de guardar a beça, André Luiz. O outro, Tiago. Tiago, eu fiquei muito impressionado com o personagem Tiago naquele livro Paulo Estevo. E o meu filho mais novo, Tiago, tem alguns dotes assim mediúnicos. O Frederico chegou perto de mim e falou assim: olha, traga o seu filho na sexta-feira à noite, antes da reunião de materialização de sábado, que nós vamos te mostrar como nós sabemos manipular células-tronco. Mas com meu filho? Tá bom. Tiago, olha, vai acontecer isso assim. Você vai comigo? Vou. Sexta-feira à noite. Médico? Tiago é médico? Não, ele é engenheiro de petróleo. Tá. Trabalha numa empresa americana. Uhum. Bem, e aí, subimos sexta-feira para o santuário à noite. No sábado, não tinha materializações. São 4, 5 pessoas com o Tiago. Aí, o Frederico perguntou o seguinte: seu filho veio com você? Veio. E ele pediu que eu levasse um frasco de líquido conservante de laboratório. Levei. Coloquem o filho do Paulo César na cabine. Coloquei. E nós ficamos de fora. Frederico entra dentro da cabine com um frasco com líquido conservante, fica lá alguns minutos, depois sai sozinho. E entrega o frasco com líquido conservante na minha mão, repleto de coágulos sanguíneos. Sai meu filho, com uma mancha de sangue subcostal esquerda e outra no dorso. Bom, claro que depois eu fui perguntar ao meu filho o que aconteceu dentro da cabine. Claro, era o mínimo. Filho, o que aconteceu dentro da cabine? Pai, eu não sei. Agora eu senti 2 agulhadas. Uma aqui embaixo da costela do lado esquerdo e outra na medula, outra na coluna. Bom, aqui está o baço. Sim. O baço é um importantíssimo órgão da imunologia. Da imunidade. Alguns anticorpos produzidos pelo baço, nenhum outro órgão produz. E acho que a segunda agulhada que ele recebeu foi na medula. E dali retiraram alguma coisa que foi colocada dentro do líquido conservante. Tudo bem. Ele disse que vai fazer manipulação de célula-tronco. Bom, Frederico, posso mandar examinar esse material? Pode. Aí falei com uma amiga minha, patologista, que trabalha no Oswaldo Cruz. Tá? Sim. Instituto Oswaldo Cruz. Uhum. Ela sabe dessa minha vida, dessa minha outra vertente, pegou o material e levou. Passam alguns dias, ela liga para mim: olha, examinamos o material todo que você me entregou. E a maior parte das células que nós encontramos foram os linfócitos, que é o principal glóbulo branco que nós encontramos em qualquer amostra de sangue para exame. Mas tem uma coisa aqui muito estranha que aconteceu. Qual foi? Nós estávamos recebendo a visita de um grupo de pesquisadores franceses. E nós mostramos o material que você me entregou a eles. Eles examinaram, viram as mesmas coisas que nós, mas fizeram um comentário muito estranho.
Eles perceberam que alguns desses linfócitos estavam com um desenvolvimento do citoplasma muito maior do que os demais. E nos disseram que costumam ver isso em células tronco da medula óssea. Células tronco da medula óssea. Então quer dizer que o Frederic e os outros colegas sabem como manipular células tronco dos pacientes? Será que podem programá-las para atacar células cancerosas? Que medicina é essa? Que medicina absurda é essa que está sendo colocada na minha frente? É isso que vai acontecer com os médicos médiuns do futuro? Eles vão saber como manipular células tronco adultas, planejando-as para atacar células cancerosas e de outras doenças? É isso que ele quis me dizer? Tomara que seja isso. Meu Deus do céu, eu coloco isso tudo no livro A Face Oculta da Medicina. E foi meu filho, não foi outra pessoa qualquer? Sim. Você não foi pedido de uma pessoa estranha, né? Meu Deus do céu. E uma pessoa que não é espírita, né? Assim, no sentido sim, literal. Sim.